Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje nós falamos sobre o apoio a crianças e adolescentes que são vítimas de abandono, maus tratos e outras situações de risco social. Como fazer para que eles possam ter as condições adequadas para o seu desenvolvimento? Para falar sobre esse tema, recebemos a diretora-presidente do projeto Amigos das Crianças de São Paulo, Rosane Schene, que vai compartilhar com a gente a experiência dessa entidade, da qual ela é fundadora, surgida a partir de um grupo de voluntários que, com o tempo, passou a assumir responsabilidades sociais cada vez maiores. Vamos conhecer essa história e saber também quais são as nossas responsabilidades como cidadãos na defesa dos direitos dessas crianças e jovens que, tão cedo, passam por situações tão difíceis. Primeiramente, agradecemos em nome da Legião da Boa Vontade pela senhora ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje para falar sobre esse tema tão importante. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e falarmos desse tema importante para a nossa sociedade, para que todo mundo tenha conhecimento de como isso funciona e como a sociedade pode trabalhar para melhorar esses jovens que são tirados dos pais por maus tratos. Muito obrigada. A nossa convidada tem uma experiência profissional de mais de 20 anos na área da tecnologia da informação, sendo 10 deles em posições de liderança, atuando hoje numa grande empresa desse ramo aqui no nosso país. E veio, de repente, se deparar com um tema como esse, a proteção da criança, do adolescente. Então, para começar o programa, eu queria que a senhora contasse um pouco a história. Como é que foi fundar um trabalho como esse, que é um trabalho que exige uma grande carga, né? É um trabalho muito desafiador atuar com crianças e jovens que passaram por situações de violação como essas que a entidade ampara hoje. Conta pra gente como é que tudo isso começou. O nosso projeto começou há 10 anos atrás, quando eu organizei um grupo de amigos para a gente visitar algumas ONGs, alguns abrigos. E no início o propósito era simplesmente a gente fazer essas visitas, tentar levar um pouco de carinho, de amor para essas crianças. E aí a gente foi se deparando com um mundo que a gente, na verdade, não conhecia e fomos nos envolvendo, conhecendo o lado da história distante da nossa realidade. Nós não tínhamos noção do que era a vida dessas crianças, como é que elas iam parar num abrigo. O que levou assim, até essa ideia inicial de visitar um abrigo? Acho que a vontade de ajudar, de transformar a sociedade. Acho que a gente tinha essa vontade de tentar fazer alguma coisa para o próximo. Acho que isso foi o que nos levou a nos organizarmos. E começamos uma vez por mês e depois fomos todos os sábados. E o grupo começou com 4 pessoas. No mês seguinte foi tão contagiante a experiência que a gente teve de poder se doar para essas crianças, né? E na verdade a gente estava recebendo muito mais do que a gente estava doando, né? E era tão contagiante que na outra visita tinha 20, depois 30, até que passou um ano a gente tinha um grupo de mais de 80 pessoas e não cabiam nos abrigos que a gente ia visitar. A gente teve que começar a se dividir e conhecer outros abrigos para poder caber todo mundo nas visitas que a gente fazia. E como é que foi esse certo choque até que você contava pra gente, né? De se deparar com essa realidade de crianças, uma situação que vocês não estavam acostumados. A realidade não foi bacana, assim. Por outro lado, a gente passou a valorizar muito mais a vida, né? Que a gente tinha com a nossa família, a realidade que a gente ganhou de presente aí da vida. Então a gente começou a dar muito mais valor às nossas oportunidades e aí veio até uma responsabilidade ainda maior. Se eu recebi tudo isso, né, o que eu estou fazendo para retribuir em troca, né? O que eu posso fazer a mais do meu dia a dia para mostrar que eu realmente ganhei algo a mais e posso ajudar o próximo. Acho que esse foi o lado bom da gente se comparar com essa outra realidade. Mas poder olhar aquelas crianças chegando, né, nos abrigos com uma realidade tão triste, de pais, de algum parente que não tinha o cuidado natural, né, de uma família, foi realmente um aprendizado. E como é que foi esse salto? Uma vez que você está realizando um trabalho voluntário, a princípio aos fins de semana, de repente ele se converter num trabalho que exige muito profissionalismo, muita dedicação, como é o, por exemplo, de um abrigo, né, que atua ali no acolhimento mesmo de crianças que passam a ficar sob a guarda da organização. O
o que a gente aprendeu com isso, né? Acho que tudo é um aprendizado mesmo. Quando a gente passou a fazer essas visitas e conhecer os abrigos, e aí, quando a gente dá o primeiro passo, parece que a gente começa a abrir outras portas, né? E com os abrigos que a gente passou, a gente aprendeu um monte de coisa boa, exemplos a serem seguidos. Em alguns a gente aprendeu o contrário, exemplos a não serem seguidos. Algumas frustrações, alguma falta de profissionalismo, com alguns cuidados com as crianças. E aí isso fez a gente refletir se a gente não poderia fazer algo mais, né? Não criticar os abrigos existentes, né? Que a gente achou pontos a melhorar, mas pensar em ter um abrigo para tentar ser um modelo positivo para ajudar os outros abrigos a terem uma referência. Então foi esse o propósito de quando a gente começou a pensar em dar um passo ainda maior e pensar em criar o nosso próprio abrigo. E quais foram os desafios que vocês sentiram ali na hora de colocar a mão na massa mesmo e saber como é que se faz um trabalho dessa complexidade? Primeiro foi o choque, né? Quando eu fiz uma reunião com os meus parceiros ali, as pessoas que estavam sempre presentes, foi, ó, precisamos tomar uma decisão. Vamos continuar com as visitas ou vamos arriscar e mostrar que realmente a gente pode fazer um pouco mais? E aí foi o aprendizado de pensar, mas como que a gente vai fazer isso? A gente não conhece nada, temos outro trabalho, a gente não pode largar tudo e viver da ONG, né, que não era o objetivo. E aí fomos pesquisar no mercado, entender as responsabilidades da ONG, os custos básicos, onde é que a gente ia arrecadar esses fundos para conseguir manter a ONG aberta. E acho que foi muito mais o amor mesmo. Se você colocar no papel, acho que é um risco muito grande. Acho que foi muito mais a vontade de fazer a diferença que fez com que a gente se movesse ao encontro desse desafio. A boa vontade, né? Que move aqui a nossa programação também. Exatamente. Acho que foi muito mais a boa vontade, porque se a gente fosse pensar mesmo todas as dificuldades, todos os problemas, a gente teria desistido antes de começar. Então, a gente teve que colocar no papel tudo aquilo que a gente poderia fazer diferente, como vontade mesmo de fazer uma mudança grande nessa sociedade. E quais foram essas diferenças que vocês perseguiram para poder fazer de um jeito que vocês idealizavam para crianças e jovens que têm essa necessidade? Eu acho que o maior desafio é fazer com que o abrigo não seja visto como um abrigo, nem para quem visita e muito menos para quem mora nele. Então, nosso maior desafio é que aquele abrigo tenha um clima de lar, de uma casa, de um aconchego, para que as crianças que morem lá acreditem e sintam no dia a dia delas que elas moram num lar. Tem a diferença, né? Uma casa grande, uma grande família, mas tanto os funcionários quanto as pessoas que frequentam a casa precisam ter esse respeito e esse acompanhamento de um grande lar, com detalhes, porta-retrato, cuidados, que geralmente um abrigo no dia a dia acaba perdendo. Então, essa é a nossa grande missão, de sempre provocar a rotina da casa para que ela seja muito parecida com um lar como outro qualquer. Bom, isso tem tudo a ver, inclusive, com várias mudanças em curso em todo o território nacional que estão procurando justamente mudar essa realidade dos antigos orfanatos, como se falava antigamente, para até os abrigos como hoje existem. E para falar sobre esse tema, a gente vai agora para o breve intervalo, mas dá continuidade a esse bate-papo com a fundadora e diretora-presidente do projeto Amigos da Criança, Rosane Chene. A gente vai conhecer também a realidade das crianças e jovens que são encaminhados a essas instituições e qual é o trabalho desenvolvido com elas para que elas possam, tão logo quanto possível, serem reinseridas num contexto familiar. O programa Sociedade Solidária já volta.